Olá pessoal, Éder Leal aqui, esse é o canal O Trader Sério. Vamos então para mais um vídeo no meu diário de trade. Hoje um dia que o mercado fez aí mais uma movimentação que não foi assim muito expressiva, né? O mercado ficou um pouco lento nos movimentos hoje pela manhã e na verdade deu poucas oportunidades para o meu operacional. Eu fiz uma operação que eu já explico aqui para vocês, tá bom? Hoje sexta-feira, 19 de setembro de 2025 e eu começo sempre analisando aqui o último movimento do dia anterior. E esse último movimento ele é interessante que daqueles equilíbrios que nós temos mais de uma referência, né? Porque eu posso considerar aqui a máxima de ontem, que é a barra 2, a máxima da barra 2, a mínima de ontem, que é a mínima da barra número 24, e posso também considerar um topo mais baixo, que foi aqui na 61, 69, tá? Na 84, tenho também fundos mais baixos na 92, 32, assim por diante, tá? Aí é aquilo que eu falo para vocês de eu gostar de considerar a máxima do dia anterior e a mínima do dia anterior como bom suporte e resistência, tá? Então, inicialmente, eu posso analisar o equilíbrio considerando toda essa região. Então, inicialmente, eu começo o mercado analisando assim. Depois aparece a barra número 1 do dia de hoje, já testando essa região aqui de fundo, e coincide aqui com a 32, 33 de ontem, a 38, essa região. Então, eu diminuo um pouco o range, eu preciso ver onde eu vou ter mais vantagem, eu acho que a informação da primeira barra do dia é importante. Então, eu pego a máxima de ontem e traço aqui na mínima da barra número 1, e eu tenho mais ou menos a referência de 50%, mais ou menos aqui, tá? Então, quando fecha a barra número 1, uma boa barra de sinal, mas veja que o stop ficaria longo, porque eu teria que colocar um stop abaixo da mínima de ontem. E o meu potencial de maior probabilidade, onde teria alta probabilidade, é ele atingir 50%. Já estava muito próximo. Então eu não consigo fazer nada, só fico observando o mercado. Vem a barra número 2, já atinge aquele alvo. A 3, a 4, aí tem uma sequência. Aí para quem está analisando de forma micro, olhando somente o movimento de hoje, começa a perceber aqui sinais de pressão, né? Que é o mercado sempre fazendo aqui, ó, fundos mais altos, e qualquer tentativa de vendedor está sendo revertida. Então, até aqui já são 6 barras no dia e eu não tenho ainda presença de vendedores, a gente não consegue nem fazer nenhum scalp aqui até esse primeiro momento do dia. E aí, depois disso, a gente consegue ver aqui a barra 7, 8, 9, 10, ele fazendo aqui, ó, uma pausa desse movimento. Consegue perceber aqui a pausa, uma região que foi de topo e de topo. Então é interessante, porque aqui poderia ser uma resistência nessa região. Então eu posso marcar assim, ó, ter uma ideia de uma resistência. Eu até comecei a analisar aqui, imaginando que se o mercado me desse uma boa barra de sinal, eu poderia mudar a minha leitura reduzindo o tamanho do range e fazer uma venda tentando buscar 50%. Quando estava nessa região, era isso que eu estava pensando. Mas, em geral, eu estava traçando isso aqui, ó. Esse range aqui, que é um range bem grande, né? Vou marcar 50% aqui, mais ou menos assim. Vem a barra número 11, uma barra tentando sair dessa região aqui de resistência e que ele pode sim acabar sendo atraído pelo magneto aqui, que é a máxima de ontem. Tá? Então eu acho que isso pode acontecer, mas como é uma região de terço de cima, eu prefiro não fazer nada e ficar aguardando para ver mais price action, né? Mais movimentação do preço. A barra 13 é uma barra externa, que é uma barra que ela sozinha ela indica aí um equilíbrio naquele momento em time frames menor. A barra 14 já mostrando essa pressão compradora. Então, eu vou até dar um zoom aqui. Ó. A gente consegue perceber que até aqui nós não estamos vendo sinais de vendedores. Ó. Qualquer tentativa de vendedor está sendo revertida. E quem está vendendo até aqui não conseguiu fazer nenhum scalp ainda. Quando eu falo sobre fazer um scalp, é uma medida de 1 para 1 de uma barra de entrada. No caso de vendedores, nada ainda. Só está ganhando dinheiro até aqui quem está comprando. Teoricamente é isso, tá? Então o mercado, depois disso, ele vai até o seu magneto, que é a máxima do dia anterior, rompe essa região e é uma barra que tem aqui características bem interessantes, que é uma característica de pressão compradora, ok? Uma boa pressão compradora, em uma região que seria boa para se distanciar das médias, a média de 9, a média de 20, certo?
Se a gente for olhar para volume, a gente consegue perceber que a média, o volume médio está aqui, e essa barra aqui foi com bastante entrada de volume. Então, eu não vou achar que isso aqui é um clímax, na verdade, pelos sinais que eu estou vendo, inclusive por não aparecer vendedores até aqui, os vendedores não estão conseguindo fazer nada, eu acredito que aqui o mercado está entrando em desequilíbrio muito forte comprador, vindo de uma região aqui que era de equilíbrio, de um ciclo maior. Eu sei que no dia, se eu for analisar apenas o movimento do dia, eu não estou vendo o mercado equilibrado, estou vendo ele em desequilíbrio aqui comprador, né, um desequilíbrio forte, e aqui seria a barra mais alta, que poderia ser um clímax. Mas na minha leitura, eu acho que eu tenho mais elementos para acreditar que isso aqui é um desequilíbrio muito forte comprador. Então, eu fiz uma compra no fechamento dessa barra, fiz uma compra aqui com 8 contratos, ou melhor, com 7 contratos, posicionei meu stop pouco mais abaixo do fundo da número 15, que daí eu acho que se o mercado for lá no meu stop, ele estaria revertendo, falhando o desequilíbrio e voltando para o equilíbrio anterior, ou seja, minha leitura segue a mesma. O meu alvo seria inicialmente 330 pontos, mas eu acredito que aqui eu teria potencial para alongar o meu alvo. Caso fosse necessário, eu poderia alongar o meu alvo. Mesmo sabendo que, dando um zoom out mais para trás, eu tenho região aqui, possível resistência. Mas eu acho que aqui era uma boa barra para entrar, força, e ele deslocar o preço acima, e eu iria tentar alongar o meu alvo aqui, fazendo um trailing stop, né, colocando stop de barra a partir do momento que chegasse no meu alvo inicial, tá? Depois disso, depois da barra 16, entrou a barra número 17, tá? Então veja que o meu stop agora está bem perto, 430 pontos. Se a barra 17 tivesse sido menor, se ela tivesse sido, deixa eu colocar assim, se ela tivesse sido mais ou menos esse tamanho aqui, ó, eu provavelmente iria abandonar o trade aqui. Porque eu imagino que aquilo que eu queria, que era a entrada de força, que o mercado se movimentasse rápido, até porque eu tinha ideia inicial de alongar o trade, ele estava se desfazendo, ele não teria totalmente essa força e o mercado estaria entrando aqui em um desequilíbrio fraco comprador. Então eu não teria grande potencial. Eu iria preferir, então, sair, estopar essa operação para tentar comprar de novo quando tocasse a média, tentar fazer um scalp por ali, tá? Mas como ele chegou próximo já do meu alvo, aí é aquela situação de ontem, tá? Ontem eu saí antecipado para poder tentar economizar ali o stop e acabei perdendo um movimento que ele não me estopou e teria ido até o alvo. Hoje, lembrando da falha de ontem, eu não vou sair antecipado da 17 porque já está muito perto do meu stop, então ele não está em uma configuração que permita a minha saída antecipada. Eu tenho que segurar essa operação mesmo que ela stop, tá? E foi o que aconteceu depois na outra barra, na barra número 18. Me estopou, e o mercado voltou então para dentro do equilíbrio. Como eu estava comprado, eu não poderia mudar a leitura, acreditar que isso aqui então, na verdade, ele é uma expansão do equilíbrio e que aqui seria uma boa barra de sinal. E aí poder fazer o encerramento aqui e virar a mão, porque eu estava em uma operação e eu tenho que esperar essa operação terminar, tá? Porque senão eu fico nessa de ficar virando mão e isso poderia tomar stop de um lado e de outro e acabar estragando bastante meu dia e principalmente estragando aí a parte de disciplina, né? Então, beleza, aceitei o stop. E depois disso, o mercado já veio tocar mais ou menos os 50% desse range, que agora é maior. Agora é aqui, até aqui. E os 50%, eu até deixei com uma linha laranja ali marcando, é essa região onde ele ficou trabalhando ali na barra 19, 20, 21. E aí, depois disso, o mercado não deu uma outra oportunidade, porque ele ficou trabalhando dentro desse range, ele se tornou um TTR, tá? Para quem não sabe, TTR, ele é um range muito estreito, onde fica equilibrado, fica lateral, em um range muito estreito. Aqui é difícil de operar, porque aqui nós temos aqui esse range de 420 pontos, você vai ter que fazer um scalp de 200, pegando por ordem limite, aqui embaixo, colocando uma quantidade grande de contratos, e como o que manda é um movimento um pouco maior, se eu faço essas operações aqui, o mercado vem buscar essa região, eu acabo sendo estopado aí numa operação que não era boa, numa operação ruim, tá? Então eu fiquei só observando, só que depois disso a gente consegue perceber que o mercado ficou muito tempo. Ele já está aqui há 1 hora e 55 minutos, quase 2 horas. E eu tenho como um filtro, né, e uma maneira de ler o mercado, e quando eu estou olhando 5 minutos, ele fica durante 1 hora dentro de um TTR, eu passo a desconsiderar o movimento anterior e vou considerar esse TTR como um movimento novo. Muda a minha leitura, que antes era macro,
de equilíbrio, desequilíbrio, e vou fazer uma leitura micro somente desse último movimento. Então, a partir de agora, eu faço o seguinte, eu desconsidero essa movimentação toda aqui para trás e começo a considerar apenas essa região como equilíbrio, só que um equilíbrio que eu considero que não é operável, porque é um equilíbrio muito estreito, é um TTR, e aí o 50% fica muito próximo. Então, o que eu quero agora? Eu quero ver uma mudança de ciclo. Eu estou esperando um rompimento dessa região para poder entrar ou vendido se vier para essa região, ou quem sabe comprado se vier para essa região, obviamente com todos os meus filtros de validação de um rompimento, mas é isso que eu estou esperando a partir de agora, tá? Se aparecer essa operação dentro de um horário que eu possa operar, hoje talvez eu até estenda um pouquinho mais o meu horário, porque eu acho que pode sair um movimento bom daqui, lembrando que eu não estou fazendo nenhum tipo de recomendação de compra ou venda, mas colocando aí a minha posição de leitura dentro desse movimento. Se acontecer isso, provavelmente eu posso fazer aí uma operação de desequilíbrio muito forte, ou vendedor ou comprador, para tentar fazer uma operação, quem sabe até alongando essa operação, tá? Se for vendedor, eu acho que é mais interessante ainda, eu acho que ele tem potencial de ir até a mínima de ontem, quem sabe até vir abaixo, tá? Se for comprador, eu vou ficar um pouco mais desconfiado e talvez até não alongue, porque a última tentativa que ele fez, ele falhou e voltou. Beleza, pessoal? Então, vou mostrar aqui meu relatório de performance do dia de hoje. Então, na conta simuladora eu não tenho nada. E na conta 144, que eu mostro todos os dias aqui para vocês, até o momento eu estou com menos R$ 606,67. Um trade apenas, com stop de 430 pontos. Veja que no meu trade, o máximo que andou positivo foi 25 pontos. Então eu acabei tomando uma reversão na cara ali, né, de forma imediata. Uma única operação até agora. Aqui nos gráficos, o gráfico de patrimônio, né, um pouquinho positivo e já veio para baixo. E o gráfico de operações até aqui no dia de hoje, tá? Então, eu gosto muito da forma que eu tenho esse operacional e dessa leitura. Ele não é um operacional que aparece todos os dias muitas oportunidades, mas quando aparecem, geralmente são boas oportunidades. Eu ainda acho que essa operação aqui estava certa, que era realmente um rompimento, era um desequilíbrio muito forte, mas ele não tem 100% de taxa de acerto. Então, nos dias que vai falhar e que vai me dar stop, hoje foi um deles, então faz parte da estatística, não tem como ficar chateado, diferente de ontem, que foi através de um erro cometido, saindo antecipado. Hoje não, hoje faz tudo 100% de acordo com o operacional. Beleza, pessoal? Diga nos comentários como foi seu dia e principalmente me diga como foi a semana, se você fechou bem a semana. Eu acho que essa semana foi uma semana legal de movimentação do mercado, tá? Mas, claro, infelizmente com o stop de hoje e ontem eu devo ficar aí com resultado mais ou menos, né? Levemente positivo, provavelmente. Vou mostrar amanhã no meu relatório de performance. Mas, ainda assim, eu acho que foi uma semana interessante. Foi uma semana com movimentos bem legais. Os primeiros dias da semana foram melhor ainda, porque mostrou todos os ciclos do mercado. Hoje e ontem bastante parado, hoje principalmente, eu acho que praticamente não saiu de equilíbrio o dia inteiro, certo? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like, isso além de ajudar o meu canal, mostra que vocês gostam do conteúdo que eu faço aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar diariamente as operações que eu faço. E não esqueça que amanhã sai o meu vídeo com relatório de performance, onde a gente atualiza a performance da semana, do mês e do ano. Certo, pessoal? Então fica agora com as operações de forma acelerada e até o próximo vídeo.